uma indisposição, que um gânglio incha ou que aparecem traços de sangue nas fezes, o fantasma do câncer vem nos assombrar, com ou sem razão. Recentemente, os pesquisadores verificaram uma hipótese que alguns anos atrás parecia completamente descabida. Os genes do câncer são genes normais, que em certo momento se degeneram. Neste programa trataremos dessa descoberta fundamental que dá novo impulso às pesquisas. Depois, abordaremos os métodos terapêuticos tradicionais. E para terminar, revelaremos novidades muito promissoras. Apesar das pesquisas dos últimos anos, apesar dos novos tratamentos experimentados desde a metade do século, o índice de mortalidade causada pelo câncer continua a aumentar. No Canadá, por exemplo, é de 255 casos para os homens em cada 100 mil habitantes e de 116 casos para as mulheres. No entanto, notam-se progressos animadores no tratamento de certas formas de câncer. O mal de Hodgkin, que é um câncer dos gânglios linfáticos, era simplesmente mortal. Hoje em dia, o índice de cura é de 90%. Os cânceres da pele, dos testículos, da mama, do útero e da bexiga são agora relativamente controlados. Por outro lado, os cânceres do intestino, do estômago e do pulmão ainda são temíveis. Os psicólogos acreditam que certas atitudes e certos comportamentos podem predispor as pessoas ao câncer. Uma grande tristeza que a pessoa não consegue exprimir. Um desejo de perfeição que se torna obsessivo. Emoções muito contidas. Esses são fatores que podem levar o corpo a uma vingança, desenvolvendo um câncer. Descobriu-se recentemente que cada uma das células de nosso corpo possui genes que, em certas condições, podem transformar uma célula normal em célula cancerosa. Essa descoberta é tão importante que valeu, em 1989, a Harold Varmus e a Michael Bishop o Prêmio Nobel de Medicina. Nosso corpo é semelhante a uma cidade imensa, onde coabitam bilhões de indivíduos, as células. Apesar de sua complexidade, o organismo humano se mantém, a maior parte do tempo, num estado de estabilidade de causar inveja a uma sociedade humana. Para assegurar esse equilíbrio, cada célula do corpo está submetida a uma rígida disciplina. Em primeiro lugar, cada célula deve realizar uma tarefa específica. Por exemplo, as células do sistema nervoso transmitem informações entre as diferentes partes do corpo, enquanto que as do tubo digestivo asseguram a digestão dos alimentos. Além disso, cada célula deve se dividir num ritmo regular e pré-estabelecido. Esta divisão celular desempenha vários papéis. Na criança, permite o crescimento. No adulto, garante a renovação dos tecidos vivos. Entretanto, uma célula pode infringir as leis da organização do corpo. Essa célula rebelde, que pode pertencer a qualquer órgão, deixa de cumprir a tarefa que lhe foi destinada. Além disso, ela começa a se dividir de maneira totalmente descontrolada. Suas descendentes, que muitas vezes aderem umas às outras, formam depois de meses ou de anos uma massa anormal. Essa massa é um tumor cancerígeno. Crescendo em demasia, o câncer ameaça a vida do organismo. Ele absorve elementos nutritivos normalmente destinados às células sadias. Pouco a pouco, ele as substitui, transformando o órgão num amontoado de células incapazes de funcionar. Há muito tempo, os cientistas tentam descobrir como e por que células normais se transformam em células cancerígenas. Eles já sabem parte da resposta. Os responsáveis últimos pelo câncer são entidades microscópicas escondidas dentro das células, os genes de câncer. Uma célula humana possui centenas de milhares de genes.
São eles que controlam todas as atividades da célula, como a produção de substâncias úteis ou a multiplicação. Os genes assemelham-se a pequenos interruptores elétricos. Eles podem ser ativados ou desativados. Mas a maioria dos genes só são ativados num curto período da vida do indivíduo e depois tornam-se inertes. Assim, em determinado momento, só funciona um pequeno número de genes de uma célula. Porém, às vezes, esses genes inertes da célula se reativam. O despertar imprevisto desses genes perturba as atividades da célula. Ela torna-se incapaz de cumprir suas tarefas e começa então a se dividir anarquicamente. A célula transforma-se em célula cancerosa. Atualmente, os cientistas possuem várias provas de que esses genes, chamados genes de câncer ou oncogenes, são responsáveis pelo aparecimento dos cânceres. Estudando diversos tumores cancerosos, eles constataram que suas células sempre continham genes de câncer ativados. Basta inserir artificialmente genes de câncer numa cultura de células sadias para que estas desenvolvam todas as características das células cancerosas. Recentemente, os pesquisadores conseguiram transplantar genes do câncer de seio humano no óvulo fecundado de uma ratinha. As descendentes dessa linhagem de camundongos desenvolveram com muita frequência o câncer de mama. Foram descobertos cerca de 50 desses genes de câncer. Os cientistas demonstraram que todos os indivíduos os possuem e não apenas aqueles que desenvolvem um câncer. O que eles ainda tentam entender é por que os genes de câncer tornam-se ativos em certos indivíduos e não em outros. No momento, vários cientistas supõem que o meio ambiente é a causa principal dos cânceres. Diversos agentes do meio ambiente, como os metais pesados, produtos químicos e até vírus, induzem modificações nos cromossomas das células. Essas modificações provocariam o despertar de um ou de vários genes de câncer e desencadeariam o processo de cancerização.